Os objetivos dos americanos. O Putin cai igual patinho na armadilha dos americanos. Nós percebemos que a Rússia ela já vinha se preparando, saindo da independência, né, de outros países. Eles foram se preparando para esse momento de guerra há muito tempo. Estados Unidos, todos os países percebem quando a economia de um país começa a se encaminhar para um sistema de proteção. Como assim? Se eu tenho uma dependência de alimento, né, vamos supor, da soja, de um país conectado à OTAN ou aliados aos Estados Unidos, e eu preciso fazer futuramente uma guerra, eu vou começar a sair dessa independência. Por quê? Porque eu sei que vão sofrer retaliações, embargos econômicos. Todo mundo viu isso, inclusive países que hoje estão dependendo do gás russo, possivelmente viram isso. Porque não é uma coisa fácil de fazer ocultamente, tá? Isso é a visão que eu tenho aqui. Mas o objetivo dos Estados Unidos sempre foi arrumar encrenca, né? As pessoas pensam que os Estados Unidos podem fazer embargo econômico como fez na Venezuela. Na Venezuela, fizeram embargo econômico na crise do petróleo, fizeram embargo, congelaram a reserva de dólar da Venezuela na crise do petróleo, inclusive o Reino Unido junto com os Estados Unidos. E a Venezuela não é como o Brasil, um país industrializado, tá? Que tem comércio com todo canto do mundo. Pode sofrer embargos americanos? Sim, de algumas coisas, né? Talvez um Big Mac. Então, só que muitos acionistas americanos estão no Brasil. Eles não querem perder essa mamata da Petrobras aí, uma multinacional público-privada, né? Eles não querem perder essa mamata de sempre lucrar acima do teto. Eles não querem perder essa mamata de o Brasil indo para os BRICS, sair da dependência do dólar. Eles não querem perder a compra aí da nossa soja in natura e nos vender a preço de dólar. Eles não querem sair da mamata de comprar o nosso trigo in natura e nos vender a farinha de trigo, né? E trigo vem para nós em dólar, compra em real e vende a nós a dólar. Então, ficam essas ameaças aí que a gente percebe. Nós vimos através da Ucrânia que o compromisso dos Estados Unidos é só com a OTAN, tá? Então, a Rússia veio espancando a Ucrânia, né? A Ucrânia, por sua vez, com guerreiros muito bem preparados, conseguiram dar conta da Rússia muito bem, né? Com toda a tecnologia russa, os ucranianos são realmente um povo valente. A gente está vendo essa valentia. E nós vemos que, na minha opinião, existem coisas que estão desaflorando aí, né? A conexão com a África do Sul. Talvez a gente vá entender a conexão da Rússia com a África do Sul. Por que existe tanta pobreza no continente africano? Talvez estejam escondendo o enriquecimento de urânio, que lá já teve isso. E também a coligação entre Rússia e Coreia do Norte. Também, possivelmente, as armas nucleares da Rússia ou talvez também da China estejam na Coreia do Norte. Lugar onde não sofre fiscalizações americanas, tá? E os Estados Unidos com certeza tem muitas surpresinhas. Em tecnologia nós sabemos que em uma força bélica os Estados Unidos é muito mais forte que a Rússia e a China juntos, tá? Estados Unidos primeiro a desenvolver arma nuclear, primeiro a usar arma nuclear em Hiroshima, estão muito à frente. Inclusive há pouco tempo desenvolveram um método de energia movida a laser, né? Partículas atômicas a laser, aponta um laser para um treco lá e forma energia a partir desses lasers. Então os Estados Unidos está muito à frente de tecnologia, só que os Estados Unidos fica mostrando. A guerra provoca, às vezes, uma provocação para que se mostre as tecnologias americanas. Mas a gente sabe que quem manda em tudo é os americanos. Porque você acha que se a China realmente tivesse a força que tem, eles já não teriam tomado Taiwan? Será que dá para tomar Taiwan sem destruir a tecnologia que existe ali? O PIB do lugar todo envolvido na tecnologia, como em nenhum lugar do mundo você tem tecnologia de chip como em Taiwan. E os Estados Unidos impedem Taiwan de fazer comércio com a China. Então, se a China tivesse força toda poderosa, que eles ficam só mostrando os poderios dele, é como aquele primo que se diz valente, né? Que fica mostrando a sua força e tal. Isso não vai acabar em nada, não vai dar em nada.
Ah, mostra a arma nuclear daqui, mostra a arma nuclear dali, e fica a mesma palhaçada que o Kim Jong-un faz. Isso aí não vai dar em nada. Primeiro que apocalipticamente o mundo não vai acabar dessa forma. Então, eu até falei em vários vídeos que a guerra vai acabar esse ano. Não tem mais o que destruir na Ucrânia. Ou eles vão tomar posse daquilo ali, ou eles vão fazer alguma cagada e aquilo ali vai soltar radioatividade, vai ferrar a Rússia, né? Ou a própria Ucrânia pode fazer isso, já que não, se eles tomarem aquilo ali, pode botar bombas ali e lascar também com a Rússia, já que não é nem meu nem teu. E a gente sabe que o lugar vai ficar para sempre com a radioatividade ali. E a Rússia vai sofrer as consequências, né? Do que fez com aquela coisa. Eles sabem muito bem que pode acontecer isso daí. Só que na questão internacional isso tem punições e tal, não sei como é que funciona isso. Mas aí a gente percebe que parece que toda essa briga é por conta de Taiwan, tá? Os Estados Unidos, eles... há um tempo atrás eu via a China sempre fazendo intencionada em invadir Taiwan. Ó, tipo como quem diz assim, eu vou invadir. E os Estados Unidos não quer ter esse atrito. Então essa guerra da Rússia com a Ucrânia parece que atrasa esses trâmites, né? Porque os Estados Unidos, ele tem poder, mas ele não quer entrar numa guerra nuclear. Ele não quer entrar na guerra nuclear. Eu sempre falo assim, cara, a gente vive sob domínio do Ocidente. A gente não sabe o que é viver sob domínio do Oriente. Tá? A gente não sabe o que seria isso. Viver sob domínio do Oriente. Por outro lado, a China, ela só mostra a área tecnológica. Você não vê os não sei quantos bilhões de pessoas tem ali na China, você não vê. Você sabe que existe trabalho escravo ali. Você sabe que um presidente não pode falar isso, né? Você sabe que existe coisas ali que ninguém vê. É como a Coreia do Norte, cortina de fumaça. Você só vê as forças bélicas, as coisas que a China quer mostrar, né? Mas a gente não sabe como é que é a realidade social dali. A gente não sabe se a China aguenta um embargo econômico. Vai fazer o que com as bugigangas que eles nos vendem, né? A Shopee, eu acho que nem da China, acho que é só a Shein. O que vocês vão fazer com essas bugigangas todas se os países fecharem e não comprarem mais nada daí? Vai fazer o quê? Vão comer isso daí? Então, tipo assim, existem muitas questões para que você tenha... A Rússia não tem soldados suficientes para encarar os Estados Unidos e nem os 31 membros da OTAN. Não tem soldado suficiente. A Rússia se mostrou despreparada nessa guerra. Com avanço tecnológico deles, materiais bélicos, antes dos Estados Unidos e outros países fazerem ajuda, a Ucrânia ainda estava dando conta dos russos. Um pouco. É lógico que é muito mais fácil, né, para a Rússia fazer um ataque dentro de locais onde tem civis, bombeiros, pessoas ali, e não sofrer nada em Moscou, nos lugares onde moram os russos civis. É muito fácil. Se fosse uma guerra onde os civis da Rússia sofressem as mesmas coisas que os ucranianos estão sofrendo, a própria política interna iria atrasar as questões de guerra do Putin. Ele teria tanto problema interno que ele não conseguiria desenvolver a guerra como ele está. Ele está como se fosse um jogo de videogame na mão. No jogo de videogame você morre, você perde e bota o crédito de novo e continua jogando. Não sofre nenhuma ação, né? Não sofre nenhuma pressão. Então o que ele está fazendo é jogando videogame com a Ucrânia. Enquanto isso, a Ucrânia realmente, de fato, está numa guerra real. E só Deus sabe o que eles estão mandando da Rússia para morrer na guerra. Porque quem se recusa, possivelmente também está batendo as caçuletas, estão eliminando. Então você imagina, você tem duas situações ali, dos soldados russos que não querem lutar isso, civis que devem estar sendo mandados na frente de soldados, porque os soldados de alto escalão ele não vai querer desperdiçar na guerra, né? Ele tem que proteger a nação dele, daqui a pouco ele vai mandar tudo, vai ficar sem nada lá. Então a guerra já não tem mais o que bombardear na Rússia, na Ucrânia. Já não tem mais o que fazer. As tecnologias estão entrando de outros países na cara dura e tipo mostrando que a guerra já acabou. Praticamente a guerra está acabada. A Rússia não vai conseguir continuar com isso, tá? Por mais que a Ucrânia não entre para a OTAN, ela pode fazer parcerias comerciais e ela se desenvolver belicamente. E eu acho que a Ucrânia vai se tornar uma potência bélica tão forte
que no futuro vai querer arrumar encrenca com a Rússia. Como quem diz assim, agora vem vocês, agora, sem covardia. Agora vem que a gente está preparado contra vocês. Porque é isso que vai acontecer. E essa ajuda financeira vai vir de muitos lugares, tá? A Ucrânia ela vai se tornar um símbolo de potência bélica, tá? Uma segunda Taiwan, né? Todo desenvolvimento, porque não tem mais nação ali, todo desenvolvimento vai ser voltado para as questões bélicas, vai ser de qualquer forma uma afronta para a Rússia. Aí vai ficar o Putin colocando todas as suas forças bélicas ali, a Ucrânia botando todas as suas forças ali, os Estados Unidos batendo palma, né? E simplesmente os intentos americanos sempre conseguem, né? A inteligência americana sempre pensa lá na frente, calcula lá na frente. É como o americano com a Rússia como se estivesse brincando com um ratinho ali. Não tem. Aí fica, cara, todo mundo sabe que a marinha americana é um arsenal incalculável de tecnologia. Agora vamos falar do Brasil. O Brasil, extensão territorial, muitos equipamentos bélicos, alguns, a maior parte obsoletos, mas também tem algumas tecnologias novas. Alguns aviões bons no governo Dilma, a Dilma comprou uns aviões bons. A Embraer desenvolve aviões, os melhores aviões aí tá desenvolvendo. Mas temos um território muito grande e nós não somos. Dizem que nossa questão aérea não é melhor do que a da Venezuela, tá? Temos condição de cuidar do nosso país aqui, mas os soldados em si têm um preparo, né? Os paraquedistas são os que têm um salto mais baixo, não dá nem tempo de puxar o reserva, tido como até loucura esses saltos. Você tem ensinamentos, muitos ensinamentos bacanas. Os soldados, sim, têm um ensinamento legal mesmo sobre as questões de florestas e tal. Conhecemos o nosso ambiente aqui, a nossa mata, né? Os alimentos que tem na mata. Então, no que diz respeito à questão força, sim, o Brasil tem, né? Só não tem tecnologia para um enfrentamento, né? Não tem tecnologia. Agora, achar que os Estados Unidos vai atacar o Brasil porque o Brasil está seguindo a sua soberania, cuidando dos assuntos do BRICS, né? Querendo se unir a país, criar uma moeda forte. Qual o problema disso? Um país, ele tem sua independência. Ele não é obrigado a ficar cheirando o ovo dos americanos a vida toda, não. Lambendo bolas de americano a vida toda, não. A gente não é obrigado a ser escravo do dólar, não. O salário mínimo do Brasil, R$ 1.400 para trabalhar de segunda a sábado. Isso é escravidão, cara. Sem tempo para a família, você não tem condição de dar um bom estudo para os seus filhos. Isso já é escravidão. Quanto que é a hora de trabalho do americano? Me dá a hora de trabalho do americano, não precisa assinar minha carteira, não. Me dá o que o americano ganha por hora aqui, que em 5 dias eu acho que eu recebo muito mais do que eu recebo em um mês aqui no Brasil. Entende? Então, a questão toda o Brasil vai proteger as suas fronteiras aqui, tudo tal. Não vai ter nada de guerra aqui pro Brasil, isso é tudo especulação. O país tem direito de buscar sua independência, tem direito de fazer acordos comerciais com os seus parceiros vizinhos, né? Porque por tantos anos ficaram inimigos. A Venezuela, quando sofre o embargo, o congelamento do dólar em plena crise do petróleo, ficou perdida, só tinha petróleo ali para desenvolver. E na crise do petróleo precisava de dólar para comprar as coisas que no país não tem. E aí o Reino Unido e os Estados Unidos fizeram o quê? Fecharam, acabaram com o país. E depois ainda tentaram, com esse tal João Guaidó aí, dar um golpe. E o resto é tudo mídia que a gente escuta, mas a gente não sabe a história real lá. Mas de fato se entende que os Estados Unidos aplicou um golpe na Venezuela. E fez maldade com a Venezuela e muitos venezuelanos sofreram. Se não tivessem feito esses embargos, a Venezuela seria totalmente diferente. Já teria se recuperado há muito tempo. Tá? Então as pessoas não entendem a história que está sendo narrada ali e ficam com seus viés ideológicos. O que eu vejo é muita falácia na internet. A gente aprende tudo no Google ali. Pelo menos a gente tem que aprender alguma coisa. Eu vejo muita gente falando: mas o Brasil não pode seguir o BRICS. Eu vejo assim, que isso é uma afronta aos americanos. Vai consultar um cientista político, um cara que entenda do que está acontecendo. Todo mundo tem o seu discurso daquilo que pensa, daquilo que acha. Aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, não é verdade.
A verdade é quando você passa a estudar aquilo, quando você passa a pegar pessoas que realmente entendam do que está falando e você vai fazendo, vai construindo alguns argumentos, né? Alguns argumentos sobre aquela situação. Mas todo mundo fala do jeito, acha que vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito. Gente, o povo viaja muito. E fica um monte de informação inútil na internet. Um monte de coisa que, se você for pesquisar, o que a pessoa está falando não tem fundamento nenhum. Então eu também posso falar coisas aqui que não tem fundamento, mas pelo menos eu procuro estudar algumas coisas para mim poder, pelo menos, acertar algumas coisas, tá? E trazer alguma noção, né, do que está acontecendo no mundo. Tentar entender da minha forma, pesquisando, ouvindo daqui, ouvindo dali, fazendo um apanhado. Agora, tem que tomar cuidado de onde você apoia a informação, né? Porque com tudo isso aí, o homem é da terraplanista. Com todas as informações que a gente tem, o James Webb já tá quase encontrando Deus e, e brincadeira. Já tá quase pegando ali uma filmagem dos pezinhos de Deus e o ser humano ainda é terraplanista. É uma brincadeira.